Olá, meus amados irmãos, mais uma vez aqui trazendo para vocês orientação, esclarecimento que vos dará entendimento, para que vocês estejam guardados e protegidos do engano doutrinário que desvia o homem da vida com Deus. Nesse momento eu quero te advertir, cuidado com o ensino doutrinário espírita, do sistema religioso espírita, pois não é a doutrina de Cristo. A doutrina espírita não é a doutrina de Cristo. Cuidado com os ensinamentos que é dado dentro desse sistema religioso do espiritismo. Não é a doutrina de Cristo, pois Jesus não ensinou reencarnação. Ele falou da ressurreição. Logo, essa ideia da reencarnação não é a verdade de Deus. É uma mentira, com o nome de verdade, para desviar o povo da verdade que a palavra de Deus nos revela. Jesus nos ensinou sobre ressurreição, que é muito diferente de reencarnação, pois isso não é a doutrina de Cristo. Cuidado com a doutrina do sistema religioso espírita, pois não traz a doutrina de Cristo. Logo, a vida é singular, não é plural. O sistema doutrinário do espiritismo ensina as pessoas que elas vão viver várias vidas, pois há uma só vida. A vida é singular e não é plural. Depois da morte, diz a palavra de Deus, segue ao juízo. Porém, cuidado com essa doutrina. Isso não é doutrina de Cristo. A doutrina espírita ensina as pessoas que elas têm que pagar a sua culpa, reparar o seu erro, se justificar dos seus pecados para chegar à perfeição através do karma, a expiação, reencarnação e as boas obras. Só que Jesus não ensinou isso. Jesus é quem justifica o homem, é quem purga, é quem paga, é quem redime o homem de sua culpa, dando a ele a justificação dos seus pecados para uma perfeição, para uma vida eterna com Deus. Não é através de nenhum esforço humano, porque o homem, toda obra que ele pratique, é como um trapo de imundícia. Não serve para ele se justificar e encontrar a perfeição, ser livre da sua culpa e reparar o seu pecado para com Deus. O homem precisa de Jesus. É ele quem justifica e nos livra da culpa do pecado, pela morte dele na cruz do Calvário. Logo, a doutrina espírita ensina um outro meio para a justificação e para o homem ser livre e reparar a sua culpa. Logo, não é a doutrina de Cristo, vai de encontro à doutrina de Cristo. E a doutrina espírita ensina que uma vida só não é suficiente para o homem reparar a sua culpa. Por isso que eles ensinam a reencarnação. Viver várias vidas para poder viver karmas, onde eles ensinam que a pessoa morre e reencarna em outro corpo. Só que não. O homem tem um corpo singular, uma vida singular, e depois da morte segue ao juízo até o dia da ressurreição e não de reencarnar. Porém, a doutrina espírita vai de encontro contra a verdade do Evangelho. Nada do que ensina lá dentro foi o que Cristo ensinou. Porém, a palavra de Deus nos ensina que aquele que dessa sepultura jamais tornará a subir. E que não devemos invocar os mortos, porque os mortos não voltam. A doutrina espírita ensina o diálogo, invocar, conversar com os mortos através de mediúnicos que ensinam que é aqueles que têm o dom para receber o espírito do falecido e falar com os que estão vivos. Isso não procede na doutrina de Cristo. Logo, essa doutrina não condiz com a verdade do Evangelho. É uma doutrina de demônios que leva as pessoas a se conduzir dentro daquilo que Deus proíbe para que o homem não sofra o seu juízo. Porém, seja prudente, examine, conheça a verdade para que seja liberto. Tudo aquilo que é ensinado dentro das religiões, por meio dos homens, que diz que é de Deus, que não condiz com a doutrina de Cristo, não é de Deus. Saia desse ensino e seja sábio, prudente, conheça a verdade para que por ela seja liberto, para que no final do labor da tua vida, tu parta daqui para o descanso eterno, garantido por Cristo, na cruz do Calvário, se você crer nele e acreditar que por ele você é salvo, remido e justificado do teu pecado, com a esperança de uma vida perfeita com Deus lá nos céus. Amém? Porém, fica essa orientação para você. Eu, evangelista Wellington Ramos, esse é o meu compromisso. Pregar a verdade que liberta, nada além da verdade.
levando a exposição da palavra de Deus que dá luz e entendimento aos simples.